Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. No dia 1º de fevereiro de 1955, quis Deus que eu viesse ao mundo. Certo de que vim com um prazo de validade, que há 2 anos atrás, quando infartei, segundo os médicos, havia uma possibilidade de 98% de chances de eu partir. Fui para uma sala de cirurgia para fazer cateterismo, mas segundo os médicos a situação estava tão grave que tiveram que colocar stents. E hoje eu tenho 2 stents no meu lado direito. E eu estou aqui. Não parti porque não chegou o meu dia. Assim como muitos, né? Deus é que está no comando e no controle de tudo e de todas as coisas. Queridos, nós hoje, com o entendimento que temos, nós vemos Deus como soberano e único. Porque quando lá nós estávamos, havia figura espiritual, aspas, de Satanás, como um ser. Ele era, segundo aquilo que nos ensinaram, um oponente de Deus, um adversário de Deus. Então, por mais que dizíamos que Deus era soberano, mas como se esse ser espiritual, que a religião ainda insiste em afirmar que existe, e os religiosos também, eles não abrem mão desse ser espiritual. Esse ser espiritual faz parte das suas reuniões, que eles chamam de culto, assim tão também como o inferno, como o lago de fogo e tormenta eterna. Se tirar esse ser espiritual, o inferno, o dízimo desses lugares, muitos não frequentarão mais, nem mesmo os seus líderes. Por que eles fazem tudo isso com os seus liderados, atando fardos, julgos sobre eles? Porque eles têm interesses e têm conveniências. Porque eles mesmos sabem de muitas dessas coisas que hoje nós que temos entendimento, tomamos conhecimento. Mas eles aproveitam dos incautos que lá estão, exploram os nossos irmãos que lá estão, colocando medo, terror e pavor para que eles se tornem prisioneiros destes lugares, que nós chamamos de sinagogas. E então eles não têm como viver uma liberdade no espírito como nós vivemos hoje. Eles não têm o discernimento, porque o carnal não discerne o que é espiritual. O véu está posto. Haja vista os comentários que muitos deles fazem, ora nos canais de nós, de cada um de nós, que anunciamos a pérola da graça de Deus, ora com cada um de vocês que de lá saíram. E a conversa deles são sempre as mesmas. Eles acreditam que vão ressuscitar, eles acreditam que vão ser transformados, que vão ser arrebatados, que vão encontrar com Jesus nos ares. Eles aguardam com expectativa e ansiedade essa tão volta segunda de Jesus.
Quando nós falamos para eles que Jesus já vem em juízo sobre Israel, eles ficam feridos, eles não aceitam. Quando se diz que inferno é sepultura, eles também não aceitam. Quando se diz que Deus é único, que Deus é soberano, que Deus não guerreia, que Deus não peleja com quem quer que seja, eles também não aceitam. Porque eles estão debaixo de rudimentos fracos e pobres, e é sobre isto que eu quero falar hoje. E eu quero ler aos Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Eles não querem sair de lá. Eles não fazem questão de abandonar esses rudimentos pobres e fracos. O tema é o que os religiosos, principalmente os evangélicos, fazem nas chamadas, aspas, igrejas. São rudimentos fracos e pobres. Os conceitos das obras da lei foram ressuscitados pela religião quando eles aplicam o antigo pacto na vida de todos os filhos de Deus que lá estão. É o antigo pacto que eles vivem fazendo obras, se sujeitando a preceitos dos homens, tendo os homens como uma autoridade, aspas, espirituais sobre as suas vidas, praticando todos os cerimoniais, jejuam, dão dízimo, vão a monte, ofertam, frequentam o templo, endeusam os seus líderes, defendem-os como se eles fossem um anjo da igreja, um profeta, uma pessoa importante, diferenciada dos demais, porque eles dizem: não toqueis nos ungidos de Deus. Para os religiosos, os ungidos de Deus são esses tais líderes religiosos que eles, os liderados, defendem. Eles falam que os filhos de Deus estão vivendo na graça, mas aplicam o antigo pacto. Se você perguntar, eles dizem: não, é graça. Eu quero aqui até abrir um parênteses, porque a graça, no meu entendimento, é eterna. Mas está havendo, por alguns pregadores, que a graça que Paulo pregou, que era o da incircuncisão aos remanescentes gentios, e tantos quanto outros crescem, incluindo também judeus. Esse evangelho que Paulo fala, que foi anunciado a Pedro e confiado a ele também, eles já não mais existem. Nós sim concordamos que o da circuncisão foi para o mundo de Israel, como nós também cremos que o da incircuncisão foi para aquele período em que Paulo foi separado pelo ressuscitado para anunciar aos gentios, e tantos quantos outros crescem. E aí então diz que esse evangelho da graça de Deus anunciado por Paulo, ele já teve o seu fim, ele já teve o seu tempo. Não se deve pregar esse evangelho da graça de Deus anunciado por Paulo aos gentios remanescentes. Nós, quando falamos na graça de Deus, nós não estamos aqui fazendo disso um evangelho para catequizar quem quer que seja, ou para salvar quem quer que seja, como a religião evangélica faz.
Porque nós temos o entendimento que a salvação é na mente. Que o espírito, ele nunca esteve em estado de condenação e nem de salvação. Então é a salvação na mente. Porque quando a salvação na mente vem, o que acontece? Se abandona todos os rudimentos. E foi isso que Paulo fez ao escrever aos Gálatas. Deixam esses rudimentos fracos e pobres e passa a reinar em vida. Viver o reino de Deus, que está dentro de cada um, que é paz, justiça e alegria no Espírito. Lógico que isso é eterno. É um nome que estão dando aí, como se esse evangelho eterno deveria ser pregado. Não se deve pregar nenhum evangelho, nem o da circuncisão, nem o da incircuncisão, e nem tampouco esse tal nome eterno. Porque nós não estamos aqui querendo fazer adeptos, como a igreja evangélica faz, e tantas outras religiões também fazem. Nós estamos aqui mostrando que a salvação, quando vem na mente, nós passamos a reinar em vida, passamos a descansar tão somente no Senhor, passamos a crescer no conhecimento de Deus, avançar cada vez mais, se desprender das coisas desta vida, deixar de ser carnal e estar focado no mundo espiritual de Deus. Porque nós sabemos que somos um espírito revestido de carne e sangue, e que a alma, a carne e o sangue voltará ao pó da terra, e o espírito voltará para Deus de onde veio. Então nós não estamos evangelizando as pessoas dentro desse contexto que os evangélicos fazem e tantos outros também fazem. Nós estamos aqui dizendo para as pessoas que quando o entendimento vem, nós somos salvos na mente. Assim como quando no evangelho da circuncisão, que os discípulos foram ao mundo de Israel, para que eles fossem salvos na mente, e eles sendo salvos na mente, eles estariam libertos da grande tribulação e do juízo de Deus que veio sobre eles nos anos 70. O da incircuncisão, revelado a Paulo, trazia uma liberdade em Cristo. Como Paulo mesmo dizia, o fim da lei é Cristo. Então, nós não estamos aqui, como eu já disse, estou sendo até redundante, eu não sei se vocês estão entendendo. É na mente, é o entendimento, para se libertar desses rudimentos fracos e pobres. Então, queridos, e se eles lá ainda estão envolvidos com obras, eles estão debaixo de maldição. Salvo na mente, eles se libertam de todas essas maldições. E assim não usufrui do evangelho verdadeiro, que é esse que abre a mente, porque estão lá presos, estão aprisionados, estão seguindo, fazendo tudo quanto lá determinam que se faça. Eles não reinam em vida, eles não descansam, eles não têm o entendimento, a verdadeira liberdade no espírito. A maioria ainda não tem o entendimento do que é ser salvo. Eles não conseguiram ainda captar a salvação na mente. E não é essa salvação pregada por eles, ensinada por eles. Essa salvação que eles lá ensinam, todos filhos de Deus têm. Que é o Espírito que voltará para Deus. Agora, na mente, nem todos os filhos de Deus têm essa salvação. Mas lá, a salvação ensinada e pregada por eles é no corpo. É a santificação do corpo. É a separação do corpo para Deus. É cumprir todos esse conjunto de cerimoniais,
de obras, de preceitos, de achismos. Então eles ainda não são salvos na mente. Por isso que eles vivem debaixo desses preceitos e doutrinas de homens, desses rudimentos pobres e fracos. Porque para eles que lá estão, tem que ter um templo religioso, tem que ter um homem para chamar de pastor, de apóstolo ou bispo, tem que beber suco de uva, tem que comer pão todos os meses, tem que ser batizado nas águas. Então eles se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, que é o alimento sólido, que se alimenta e faz com que a pessoa viva essa liberdade dada pelo Espírito Santo. Mas eles preferem ficar lá sendo alimentado de leite, como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. E por não ter esse entendimento, eles pensam que segue o Cristo ressuscitado. Se vocês perguntarem, eles vão dizer, mas não, é o Nazareno que é seguido por eles. Eles fazem tudo quanto o Nazareno fez, quando lá estão cumprindo as obras ainda da lei. Os rudimentos que Paulo chama de pobres e fracos. Então tudo que era antes da lei, tudo que era antes da cruz, os movimentos que eram antes, com outra roupagem para esse sistema religioso. A gente vê isso lá dentro. A gente percebe essa roupagem dentro desse sistema religioso. A maldição da lei não deixa que os nossos irmãos, que os filhos de Deus que lá estão, venham usufruir dessa liberdade no Espírito. Eles preferem viver debaixo de obras, ao contrário de permitir que o ministério do Espírito os levam a produzir bons frutos. E é isso que nós hoje, com o entendimento que temos, produzimos bons frutos para Deus. Enquanto que as obras feitas por eles dentro das sinagogas têm puro cunhos o quê? Religiosos. Para satisfazer a carne. Porque é a carne que gosta de todas essas coisas que eles lá fazem. Enquanto o Espírito não tem participação em nenhuma dessas coisas. Por isso que Paulo diz que são carnais. E os espirituais, eles discernem o que é espiritual. Os carnais não têm como discernir o espiritual, porque eles estão voltados para a carne, para satisfazer a vontade da carne. Eles estão voltados para o mundo físico. Eles estão voltados, como nos dias do Cristo Nazareno, para o reino dos céus. Como o próprio Paulo diz que eles estão buscando as coisas terrenas, as coisas que são da terra. Estão querendo se enriquecer. Tentam barganhar com Deus, quando Deus não barganha com quem quer que seja. Vão para essas reuniões em busca de curas, quando nós já somos curados. Vão para essas reuniões em busca de prosperidade, quando nós já somos prósperos. Vão para essas reuniões em busca de serem abençoados, quando nós já somos abençoados. O ministério é do Espírito. E o ministério do Espírito não tem relação com coisas ou práticas religiosas. O ministério do Espírito não tem homens sobre a vida de quem quer que seja. Deus é o Espírito é o Senhor. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Deus é soberano e reina sobre tudo e todos. Nós não temos pastores e nem tampouco somos pastores de quem quer que seja. Somos todos irmãos, nós somos todos iguais. Mas para se ter esse entendimento,
precisa que a mente seja o quê? Aberta. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se lá ele não é o Senhor, se lá você precisa de cumprir rudimentos, preceitos, viver na prática de ritos, liturgias, cerimoniais, o Senhor não é o Espírito. O Espírito gera em nós uma vitalidade que nos torna capazes de viver essa liberdade dada por Ele, descansando tão somente nele. Nós deixamos de ser escravos, deixamos de ser dominados por preceitos, deixamos de estar debaixo de autoridades de homens, como a religião quer e como a religião faz com as pessoas. Exploram as pessoas, escravizam as pessoas. Só mesmo aqueles que já têm o entendimento dado pelo Espírito Santo sabem. Por isso que aqui eu digo sempre, a minha preocupação é com eles, porque eu sei o que eles vivem dentro dessas sinagogas, porque eu vivi quase 50 anos. Quase 50 anos eu vivi isso. E achava que estava tudo certo, que estava tudo bem, que eu estava agradando a Deus, que eu tinha que fazer todas aquelas coisas. Mas o sentimento de culpa me acompanhava, a consciência pesada. Porque por mais que tentava agradar, não conseguia agradar. A mente dizia, está faltando alguma coisa. E aí você ficava preocupado em querer alcançar mais e mais e mais e mais. E por mais que você fazia, você não conseguia. Você não alcançava. Estava sempre se cobrando. Hoje não, nós somos livres. Primeiro, abandonamos os templos. Não frequentamos mais esses lugares. Hoje, quando a gente lê 1 Coríntios 3,16, que diz que somos o templo da habitação de Deus, nós entendemos, sem nenhuma culpa. Hoje, quando a nossa mente diz que nós somos um espírito revestido de carne e sangue, nós entendemos, sem nenhuma culpa. Mas os religiosos, eles dizem assim, então, se você é um espírito revestido de carne e sangue, você pode fazer o que você quiser. São carnais que pensam assim. Os espirituais não pensam assim, porque eles estão voltados para o mundo de Deus e não para o mundo das obras da carne. Mas esse entendimento só é dado pelo Espírito Santo. Não sou eu que dou esse entendimento. Não são os teólogos, não são os professores de escola bíblica dominical. Quantos anos você frequentou a escola bíblica dominical e quantos de vocês ainda frequentam? Quantas mensagens, aspas, vocês ouvem dentro dessas sinagogas? Quantas nós ouvimos? Quantas que eu preguei? Quantas eu ensinei? Quantas aulas? Nem sei quantas eu dei nos seminários, nas faculdades teológicas, passando para eles aquilo que o sistema religioso queria que passasse, acreditando em narrativas como se elas fossem uma verdade. E aquilo era reproduzido, porque é assim que os religiosos fazem. Eles reproduzem aquilo que eles recebem e passam até se formar uma verdade. Não é o nosso caso, porque aqui tudo é o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Então, querido, o que os evangélicos fazem dentro desses lugares chamados de igreja? São rudimentos fracos e pobres.
nos dá o Espírito Santo, que é liberdade em toda a plenitude. Essa é a palavra de hoje. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. O YouTube me informa que 35% das pessoas que ainda visualizam o meu canal ainda não são inscritos. 35%. Então eu tenho 3.000, estou chegando a 3.400. Dá mais de 1.000 pessoas assistindo que ainda não são inscritos. Se inscreva, aí não custa nada, é de graça. Você não vai pagar nada. Outra coisa, não esqueça de dar like. O like é muito importante para que o canal seja recomendado a outros. O YouTube trabalha assim, é em visualizações, em tempo que a pessoa fica assistindo, nos likes. Então o próprio YouTube nos ajude a crescer o canal. E eu vou sempre dizer, a minha preocupação não é com monetização. Não é com isso. A minha preocupação é que eu quero que esta palavra chegue ao ouvido de muitos. Cabe agora o Espírito Santo dar um entendimento ou não, mas eu quero que eles ouçam isso, que eles escutem isso e façam uma reflexão, parem para pensar. Quantas coisas lá estão erradas, quantos enganos, quanta mentira, quantas profetadas, quantas falsas mensagens. Hoje mesmo eu estava ouvindo no YouTube um canal de um pastor, que o título é Pastor Profetiza na Santa Ceia e Entrega para a Nação. Tudo quanto ele falou ali, e ele fez igual nas Assembleias de Deus, né? Que a pessoa acaba falando essas línguas estranhas e aí outras na língua própria para que as pessoas entendam, mas falam mais em estranho do que cada nome, né? Ramanaia, Retetê, Relabalá, Balá, essas coisas todas. E aí tudo quanto ele falou são coisas que já aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo no presente e vão acontecer no futuro. E bota no nome de Deus, diz que Deus revelou a ele, que Deus mostrou a ele. Diz que uma grande liderança, ele não sabe se ela é política, mas acha que é evangélica, vai ter uma grande queda. Deus mostrou a ele papéis e mais papéis, mas não sabe, na verdade, o que queria dizer esses papéis, enfim. E as pessoas acreditam nisso, ficam com medo. Aí enche mais os templos, mais esses lugares, e eles ganham primazias, ficam com mais status, porque é isso que eles querem. Todas as profecias já se cumpriram, não tem mais nada para se cumprir. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nós não temos que levar ninguém para o reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de cada um de nós. Aqui, nesta vida, enquanto vivemos, reinamos em vida. Hoje eu estou reinando em vida. E vou reinar até os meus últimos dias. Hoje eu descanso tão somente no Senhor. Hoje eu cresço cada vez mais no conhecimento de Deus. Hoje eu reconheço que Deus é único, que Ele é soberano, que toda honra, glória, poder e louvor é dEle. Ele não divide a sua glória. Hoje eu não me coloco com títulos, como muitos deles fazem, como muitos deles querem. Você para mim é meu irmão. A minha posição social que eu conquistei estudando, eu não vou sobrepor sobre você por você não ter o que eu tenho. Isso não me faz diferente de você. Eu sou igual a você. Eu sou igual um mendigo, igual um que está lá drogado. Eu sou igual a qualquer um. Eu falo com qualquer um. Eu passo na rua fazendo as minhas caminhadas. Eu cumprimento o mendigo, drogado. Eu falo com eles, porque eles são meus irmãos. E nós somos todos iguais. E sabe o que eu faço? Quando eu passo por eles, eu rendo gratidão a Deus por eles, porque Deus sabe de tudo e de todas as coisas, e tudo é a vontade de Deus. Não adianta você achar que você indo lá, orando por ele,
pregando, né, esse evangelho que você pregue, que ele vai sair daquela vida. Ele vai sair se é que ele tiver que sair. Quem tira é Deus, ou ele permanecerá lá. Tudo é a vontade de Deus. Aí vocês ficam querendo mandar em Deus, como se Deus fosse servo de vocês, e vocês fossem Deus. É isso que na prática vocês fazem, porque vocês ficam mandando, vai fazendo, vai curando, vai libertando, vai fazendo, vai libertando. Vocês ficam mandando em Deus, como se Deus fosse servo de vocês. Ele é soberano, ele é único, ele reina sobre tudo e todos, ele é Senhor de todos. Então esta é a palavra. Eu extrapolei o tempo. Divulgue e compartilhe, me ajude. Vamos fazer esse canal crescer. Outra, eu tenho um canal que eu presto serviço à minha comunidade. Eu não sou candidato a nada e não trabalho para político nenhum, mas eu tenho um canal onde eu filmo ruas com entulhos, valões cheios de detritos e lixos. Qualquer irregularidade que eu vejo no meu município, eu denuncio no meu canal. Solicito que as autoridades vá lá e façam alguma coisa. E depois eu gravo, se fizer, agradecendo pelo que eles fizeram. O meu canal é Levi Salles, a serviço da comunidade. Dê uma força lá para esse canal também. Se inscreva lá, tá? Compartilhe e divulgue também. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Do Evangelho Eterno, amamos vocês como queira.